Fala galera aí do sétimo período, vamos dar início aqui à cadeira de nefrologia no formato online, né, nesses tempos difíceis aí, né, do coronavírus. Então vamos lá, a gente tentar entregar aí, né, da melhor forma esse conteúdo para vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre a segunda parte da aula sobre o metabolismo da água, né? Nós vimos lá como foi importante a gente ter a noção que hiponatremia não tem relação, a natremia não tem correlação com a volemia, né? Então nós podemos ter um paciente com hiponatremia e ele estar hipovolêmico, nós podemos ter um paciente com hiponatremia e ele estar euvolêmico, e nós podemos ter um paciente com hiponatremia e ele estar o quê? Hipervolêmico. Então, natremia não tem correlação com volemia. Esse foi um conceito importantíssimo que nós falamos aí. Bom, frente a um paciente com hiponatremia, o primeiro passo, a etapa mais importante, é então que avaliar o status volêmico desse paciente com hiponatremia, porque aí nós podemos ver se ele está hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. Saber a volemia de um paciente com hiponatremia nos permite já ter uma ideia sobre as causas que estão gerando essa hiponatremia, porque existem causas que evoluem com o quê? Com hiponatremia e hipovolemia. Por exemplo, perdas renais, excesso de diurético, deficiência de mineral corticoide, nefropatia perdedora de sal, perdas extrarrenais, por exemplo, perdas do trato gastrointestinal podem evoluir com hiponatremia e hipovolemia. Bom, já se o paciente estiver euvolêmico, né, um paciente com hiponatremia e euvolemia, talvez minha principal hipótese seja a secreção inapropriada do ADH, que é liberar o ADH quando eu não preciso do ADH, retendo água livre e aí gerando o quê? Hiponatremia. E se o meu paciente tiver hipervolemia, o meu paciente tiver hiponatrêmico, provavelmente ele deve estar relacionado com alguma causa de síndrome edemigênica, né? Alguma causa, por exemplo, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, falência renal, síndrome nefrótica, são causas de hiponatremia com hipervolemia, certo? Então, importante, frente a um paciente com hiponatremia, é saber qual a causa do excesso de água no organismo e por que os meus rins não estão excretando esse excesso de água. Bom, então aqui eu trago um caso clínico, né, de um paciente, estudante, um quadro diarreico, mais ou menos 5 dias, né, refere que ingeriu, né, maionese com podrão, né, acho que vocês devem conhecer bem, incontáveis episódios ao dia, relata muita sede, ao exame físico hipoidratado, prostrado, né, hipotenso, né, uma frequência cardíaca de 100, então provavelmente taquicárdico por um paciente jovem, e nos exames a gente observa o que? Hiponatremia. Lembrando que hiponatremia é um diagnóstico que eminentemente laboratorial, a hiponatremia, certo? E esse paciente tem uma hiponatremia o quê? Com hipovolemia. Isso deve acontecer muito porque esse paciente, né, normalmente pacientes híbridos que têm acesso a líquidos, quando tem diarreia, eles repõem com soluções hipotônicas, por exemplo, água e o Guarabitol, o Gatorade da vida, que é hipotônico em relação, né, à perda gastrointestinal. Então, meu paciente que tem acesso a líquido, né, muitas vezes ele desenvolve, então, uma hiponatremia hipovolêmica, sem contar o ADH, que, em frente a pacientes com hipovolemia, o ADH tem um estímulo não osmótico de sua liberação, em que vai fazer reter água livre, então, a gente vai ter um paciente, pode ter um paciente com hiponatremia. Bom, e o que devemos fazer com esse paciente, né, com hiponatremia hipovolêmica? Então, é um conceito importante que eu já falei para vocês,
que pacientes com hipovolemia eu não preciso nem olhar a anatremia. É sinônimo de fazer o quê? Solução isotônica. Se o paciente está hipovolêmico, ele tem déficit de quê? Sódio corporal total. Então, eu tenho que dar uma substância que tenha sódio. Então, são as soluções isotônicas na prática clínica. Nós temos o soro fisiológico, que é o NaCl 0,9%, e o ringelactato. Certo? Então, gravem aí, medular. Hipovolemia é igual a fazer solução isotônica. Então, está aqui algumas causas, né, de paciente com hiponatremia e hipovolemia, perdas renais e perdas extrarrenais. Existe uma divisão baseada em sódio urinário, mas isso a gente não fazemos muito isso na prática clínica. Por quê? Distúrbio eletrolítico, ácido básico, tem que ser visto no contexto de um caso clínico, de um paciente, de uma situação clínica. Então, normalmente, né, essa etiologia vem nessa história clínica. Tá? Então, nós vemos o paciente, por exemplo, vomitando, com diarreia, alguma causa de perda do terceiro espaço, está usando doses cavalares de diurético, enfim. Normalmente a causa dá para ser estabelecida com uma boa anamnese e exame físico. Uma causa em especial que cai muito é a nefropatia perdedora de sal, que é quando o paciente tem uma patologia neurológica grave, não se sabe muito bem o mecanismo, uma patologia neurológica grave pode estimular, né, ao paciente a ter natriurese. Né, um paciente perder sódio, perder água, ficar hipovolêmico, libera ADH, retém água livre e aí pode gerar uma hiponatremia com hipovolemia. Como que trata isso aqui? Tratando a causa de base, por exemplo, tratando TCE, tratando a neoplasia intracraniana, tratando a hemorragia subaracnoide, né, onde foi inicialmente descrita, e né, se o paciente está hipovolêmico, até fazer a correção da etiologia, fazer o quê? Reposição volêmica com o quê? Adivinha? Cristalóides. Muito bem. Pacientes com síndromes edemigênicas, né? A gente pensa muito em quê? Insuficiência cardíaca, cirrose hepática, quadro renal, ou um paciente com muita proteinúria ou com disfunção renal importante. Esses pacientes, muitas vezes, lançamos mão de diurético, realmente. Esses pacientes, né, edemaciados, esses sim, realmente estão hipervolêmicos, com excesso de sódio corporal total. Então, eles também têm que perder água, mas eles também têm que perder o sódio corporal total. Então, realmente lançamos mão de diurético, ficar atento que para o melhor balanço hídrico, a balança, né? Se o paciente está hipervolêmico, ele tem que perder peso de um dia para o outro. Ninguém perde muito peso de um dia para o outro de massa magra ou massa gorda. Se você perdeu 1, 2, 3 quilos por dia, isso daí foi perda de sódio e de água. Certo? Então, aqui estão as causas de paciente com hiponatremia e hipervolemia. Pacientes com hiponatremia e euvolemia. Principal causa aqui, síndrome de secreção inapropriada do ADH. O que é síndrome de ADH? Ou síndrome da antidiurese inapropriada, o nome mais atual. É basicamente o quê? Liberar ADH quando o paciente não precisa liberar ADH. Quando que meu paciente precisa liberar ADH? Lembrando que o ADH age no túbulo coletor, lá no túbulo coletor medular, né, abrindo os canais de aquaporina e os receptores V2, age através dos receptores V2, que estimulam a abertura dos canais de aquaporina, que são permeáveis basicamente aqui, a água. Então, ocorre a reabsorção de água livre. Quando que meu paciente precisa reabsorver água livre? Quando ele tem o quê? Uma osmolaridade aumentada. E quem é o principal componente da osmolaridade? Isso mesmo, concentração plasmática de sódio.
E aí o meu paciente começa a liberar ADH quando não é para liberar ADH. Né? Ele começa a liberar ADH com uma anatremia normal e aí o que? Retém água livre e faz o que? Essa anatremia o que? Dilui esse sódio. Né? Então, vira uma hiponatremia com euvolemia, os pacientes com síndrome de secreção inapropriada do ADH. Quais são as causas? Pouquinhas, né? São diversas as causas de secreção inapropriada do ADH. Né? Sugiro vocês darem uma lida aí, pelo menos lerem as causas, as principais causas, mas fiz um resuminho para vocês. Guardem assim. Quais são as principais causas de secreção inapropriada do ADH? Neoplasia, principalmente de pulmão ou de céu, desordens pulmonares do sistema nervoso central e drogas, principalmente os antidepressivos e aquelas que agem no sistema nervoso central. Então, no caso de um paciente que tinha um tumor de pulmão, né, hiponatremia com euvolemia, diagnóstico CIAD. Aqui um quadro, um paciente com uma cefaleia intensa, pior dor de cabeça da vida, uma paciente jovem, né, que no caso, esse paciente pode ter até rigidez de nuca, ATC mostrando que é uma hemorragia subaracnoide. Guardem para ver de vocês, rigidez de nuca. Sem febre, provavelmente lembrar de AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide. Paciente com rigidez de nuca, com febre, lembrar de meningite. Isso aí. A diferença entre a síndrome cerebral perdedora de sal e a CIAD. Por exemplo, um paciente que sofreu um TCE pode e desenvolve hiponatremia. Ele pode ter tanto síndrome cerebral perdedora de sal quanto CIAD. Né? Isso daí caiu até na minha prova de título de nefrologia, como diferencia uma da outra. Né? Por teste urinário, osmolaridade urinária, enfim. Qual método? Sabe qual é o método mais fidedigno? O clínico. Porque a diferença mais importante qualquer, uma hiponatremia por síndrome cerebral perdedora de sal é uma hiponatremia, muito bem, hipovolêmica. E uma hiponatremia por síndrome de secreção inapropriada do ADH é uma hiponatremia com euvolemia. Isso aí. Então, é basicamente essa a diferença. Certo? Uma eu vou tratar como dando solução isotônica, lógico que ambas eu tenho que resolver o problema de base. E o CIAD eu vou fazer, por exemplo, restrição hídrica para esse paciente, restringir água para esse paciente, que ele tem o sódio corporal total normal e o excesso de água livre. Manifestações clínicas da hiponatremia. As principais manifestações clínicas da hiponatremia são aquelas que atingem aí o sistema nervoso central. Tá? Por quê? Hiponatremia gera hiposmolaridade. A osmolaridade é quem segura a água, né, no intravascular. E não tendo osmolaridade diminuindo, a água pode se extravasar. Né? E aí onde que sente mais isso? Onde é sentido mais isso é no sistema nervoso central. Né? Então, pode levar a edema cerebral, no caso, e manifestações neurológicas. Cefaleia, letargia, náusea, ataxia, psicose, até mesmo convulsões e coma. Então, quais são as manifestações clínicas? As manifestações principalmente da doença de base, né, em relação ao sódio, manifestações do sistema nervoso central. Lógico que quanto mais intenso o nível de hiponatremia, mais sintomas, há a chance de ter sintomas, e mais até do que o nível de hiponatremia é como chegou essa hiponatremia. Se foi muito rápido a evolução dessa hiponatremia, uma hiponatremia aguda, né, tem mais chance também desse paciente ter sintoma. Bom, e como vamos tratar esse paciente com hiponatremia?
Se eu tenho um paciente com hiponatremia e hipovolemia, eu já falei, volemia, né? Não tem erro, nem óleo. Hipovolemia é o quê? Nem óleo sódio, não importa sódio de 120, 130, 140, 150, 160, 170. Hipovolemia ou hiponatremia é igual a solução isotônica. O paciente com hiponatremia e hipervolemia, ele tem o excesso de sódio corporal total e tem o excesso de água corporal total. Enfim, os dois em excesso. Só que mais água do que sódio, mas eu tenho que abaixar os dois. Como que eu faço isso? Tratando a doença base, restrição hídrica, diurético de alça e, em casos refratários, eu posso lançar a mão aí de ultrafiltração ou diálise, se o paciente tiver com disfunção renal. Pacientes com hiponatremia euvolêmica, assintomáticos, basicamente procurar a doença de base. Não preciso sair correndo para repor esse paciente. Às vezes você pega um paciente aí de ambulatório com 110 de sódio, bem conversando contigo. Se você for repor muito rápido o sódio desse paciente, você vai trazer risco para esse paciente. Pode trazer risco desse paciente fazer até mesmo que mielinólise pontina, né? Você mudar essa anatremia muito rápido, né? Você aumentar muito rápido essa osmolaridade. Se o paciente já estava acostumado cronicamente a essa hiponatremia, se você eleva muito rapidamente essa osmolaridade, pode ocorrer uma desidratação cerebral, né? E o paciente evoluir com uma coisa que se chama mielinólise pontina, e o efeito disso é catastrófico, né? Muitas vezes o paciente vai a óbito ou vive em estado vegetativo permanente. Bom, paciente que ficou sintomático secundário a uma hiponatremia, principalmente hiponatremia aguda. O clássico é, por exemplo, ressecção transuretal de próstata, quando se irriga ali com solução hipotônica, né? Então, esse paciente pode ficar com hiponatremia importante em questão de horas. Esse paciente pode adquirir sintomas e esse paciente, sim, nós temos que tratar aí de uma forma mais, digamos assim, intensiva, né? Lembrando que nós, de qualquer forma, não devemos passar aí da ordem de em torno de meio MEC de alteração da anatemia por hora, ou seja, mudar de 10 a 12 MECs em 24 horas, sendo que nas primeiras 3 horas em pacientes assintomáticos podemos mudar aí em 1 MEC por hora, tá? 1 MEC litro hora. Né? Para fazer isso daqui, uma outra aula, uma aula prática, realmente nós vamos testar, vamos ensinar para vocês as fórmulas, né? Tanto ensinar as fórmulas para calcular isso com responsabilidade, quanto também ensinar vocês a produzir uma solução de NaCl a 3% que é utilizada aí para esse fim, visto que não existe no comércio, né, comercialização de soluções NaCl a 3%, nós temos que fazer essa solução, né, com as soluções que temos nos hospitais, certo? Essa é uma das fórmulas, eu gosto bem dessa fórmula, é a fórmula de Adroguet-Madias, tá? Que vamos trabalhar aí num outro momento. Espero que tenha ajudado aí vocês, né? Tenha esclarecido aí. Eu sei que nós temos muitas dúvidas sobre esse tema, é um tema que é um desafio para mim até lecionar sobre esse tema, né? Fazer com que eu tinha muita dificuldade também nesse tema na minha época de acadêmico. Né? Então, estudem bastante e vamos discutir depois com os casos clínicos, né? E também aí casos da vida real, aí, se tiverem, seria interessante também. Tá? Estamos abertos aí às dúvidas, né? Vai ter aí um dia aí de discussão aí com o Dr. Paulo, né? Grande abraço aí para vocês.